Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Queria-lhe falar sobre o Arsenal do Alfeite. Mais uma vez, esta matéria é de grande delicadeza, pois estamos a falar de uma instituição com mais de 1.200 postos de trabalho. Segundo notícias vindas recentemente a público, o Governo terá já recebido as conclusões do estudo que encomendou sobre o Arsenal do Alfeite. No entanto, se as conclusões do estudo são conhecidas, o mesmo não se pode dizer com tais medidas que o Governo pretende levar a cabo. De facto, o estudo aponta até no sentido de uma possível privatização do Alfeite. Pode ser total ou parcial. Outra possibilidade é a sua gestão segundo critérios empresariais. Em julho, o Sr. Ministro referiu à Comissão de Trabalhadores que logo que recebesse o relatório da reestruturação do Alfeite, o daria a conhecer à dita Comissão e que estes seriam os primeiros a ser informados do seu conteúdo e das decisões que viessem a ser tomadas. No entanto, até hoje, e já depois de recebidas as conclusões do estudo, os trabalhadores ainda não foram ouvidos, ou seja, parece que até agora o Sr. Ministro ainda não cumpriu a palavra dada na altura. Segundo notícias divulgadas este fim de semana passado, o estudo refere que o Arsenal deve ser extinto, dando lugar a 2 empresas industriais, mas se refere ainda que ficarão concluídas em 6 meses as medidas da área social e de recursos humanos. Por isso, pergunto-lhe, quando vão os trabalhadores ser ouvidos? Que medidas vão efetivamente ser tomadas? Que vai acontecer a estes trabalhadores? Será que se está à espera que primeiro esteja tudo decidido da parte do Ministério para depois envolver os trabalhadores? Portanto, estas eram as questões que lhe deixava, porque parece-nos que as medidas devem ser concretas e terem em mente defender os trabalhadores e o seu futuro como profissionais altamente reconhecidos que são e, portanto, gostaríamos de ter uma resposta da sua parte em relação a estas questões. Obrigado. Sr. Ministro da Defesa. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado António Chora, já tivemos a oportunidade de falar sobre esta matéria e eu queria dar-lhe detalhes sobre isso, mas queria fazer apenas 2 notas prévias. A primeira, para lhe dizer que, em relação a notícias que apareceram na comunicação social, que davam como privatização do Arsenal do Alfeite como uma das vias para a solução daquele problema, quero dizer que esse relatório que é citado na comunicação social não é aquele que eu conheço. E não está previsto, quero desmentir isso categoricamente, a privatização. Estamos a falar de empresarialização, mas não de privatização. Uma empresarialização que pode ficar no âmbito do setor, que fica no setor público. Segunda questão, e também queria dizer-lhe, aquilo que disse aqui e que reafirmo, é que falarei imediatamente com os trabalhadores quando houver uma decisão final sobre aquele relatório. E aí poderemos conversar. Neste momento, eu não tenho ainda a possibilidade de ter essa decisão, porque o relatório está no Ministério das Finanças, na Secretaria de Estado da Administração Pública, onde justamente os aspectos de natureza social estão a ser equacionados e acautelados. E, portanto, é essa a razão pela qual eu ainda não falei, mas quando eu receber esse parecer e quando eu puder fazer a avaliação global, antes de qualquer outra coisa, os trabalhadores serão informados e eu falarei com eles. Esse é um dado que queria deixar aqui. Agora, quanto à concessão, eu julgo que todos compreendemos que o Arsenal foi feito em 1931 para um tipo de força de marinha, naquele caso, e num tipo de economia que hoje não existe. E se persistirmos naquele modelo, aquilo que nós vamos assistir é ao definhamento, ao estiolamento do Arsenal. Portanto, nós temos que o adaptar, temos que o reestruturar. Fazendo o quê, do ponto de vista empresarializando, tendo em vista aquilo que é um objetivo fundamental, que é a manutenção dos navios da Armada, mas se houver capacidade sobrante, e a qualidade dos estaleiros indica que há capacidade sobrante, poder também vender outros serviços para fora. Primeira questão. Segunda questão, acautelar, de facto, a situação dos trabalhadores. Essa é uma preocupação que o Ministério tem e é por isso que, neste momento, estamos a conversar com o Ministério da Administração Pública para estudar essa situação de maneira a acautelar a situação dos trabalhadores. E, finalmente, tornar os estaleiros economicamente sustentáveis. Essa é a preocupação. Não é acabar com os estaleiros, é torná-los sustentáveis. Esse é o objetivo. Sr. Deputado António Chora. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, parece-me que das suas palavras posso deduzir que, mais uma vez, os trabalhadores irão ser ouvidos só quando o senhor tiver na sua posse as decisões.
Ora, ouvida a Comissão de Trabalhadores, eu fiquei com a ideia que eles têm ideias, em muitos aspectos, no campo técnico, vão ao encontro daquilo que o Sr. Ministro prevê para aquela zona do Arsenal. E, portanto, penso que era importante, antes de ter decisões finais, ouvi-los também sobre isso. Eles também estão preocupados com a manutenção, nomeadamente dos futuros submarinos, com a manutenção de alguma classe de barcos que não conseguem entrar já ou têm dificuldade em entrar no atual canal, no atual estaleiro. E, portanto, eles têm ideias que era necessário que fossem ouvidas e que fizessem parte desse estudo. Portanto, gostaria que fossem ouvidos antes disso. A segunda questão que lhe queria pôr tem a ver com as oficinas gerais de fardamento do Exército. Como sabe, é uma área em que há muito tempo que não são feitas introduções tecnológicas ou mudanças tecnológicas, está relativamente ultrapassada, a maior parte do material já é feito fora e só lhe metem as etiquetas lá dentro e há ali pessoal altamente especializado, nomeadamente até em farda de gala e outras coisas, e gostaria de saber o que é que, não sendo eles funcionários públicos, mas descontando para a Caixa Geral de Apresentações, o que é que se está a pensar em fazer em relação, vou já concluir, em relação também a estas pessoas. Sr. Ministro da Defesa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, gostava, não sei se provavelmente fui eu que me fiz exprimir mal, mas gostava de dizer que não é depois da decisão tomada, é quando receber a proposta de decisão. Porque quando o relatório final estiver com todos os pareceres de todas as áreas, há de me vir um modelo com proposta de decisão. Antes da decisão tomada, eu falarei com os trabalhadores. Portanto, não é depois da decisão estar tomada. Em relação às oficinas gerais de fardamento e à manutenção militar, que são dois processos muito paralelos, eles próprios também paralelos relativamente ao Arsenal do Alfeite. É uma realidade muito parecida, também criada para um universo de Forças Armadas de 300 mil militares, hoje reduzidos apenas ao universo do Exército, que tem 25 mil, e num sistema económico que era um sistema de autarcias, de autossuficiências, quando hoje a lógica é uma lógica de outsourcing, no sentido de rentabilizar as coisas. Agora, há uma coisa que o Sr. Deputado disse e que eu partilho consigo e que é a mais pura das verdades, é que há ali gente altamente qualificada e essa mão de obra tem que ser aproveitada. Nenhuma dúvida sobre essa matéria. O que é que, relativamente às oficinas gerais de treinamento e à manutenção militar se está a fazer é, existe também um grupo que está a trabalhar um bocadinho mais atrasado do que este relativamente ao Alfeite, e o objetivo é, de acordo com aquilo que o Exército considera serem as valências fundamentais que não podem deixar de estar no Exército, e uma delas falou, que é a questão de fardamento, mas também a questão da alimentação, identificados aqueles setores que têm que ficar no Exército. Eu concluo, Sr. Presidente, esses têm que ficar e, portanto, têm que ser reestruturados, os outros não. Segunda ideia, a ideia de rentabilização do património, que é um património muito valioso do ponto de vista imobiliário, portanto, de rentabilizar esses ativos, e, finalmente, a cautelar a situação dos trabalhadores. Disse uma coisa que é muito importante, é que a situação estatutária é mais difícil que a do Arsenal do Alfeite, porque no Arsenal do Alfeite a tendência digamos, da administração pública. Aí há uma situação dúbia e é preciso estudar muito, muito bem essa situação para ver qual é aquela que é mais favorável para a resolução do problema dos trabalhadores.